criança e animal não fica mal do lado de lá, Felipe. Não deu tempo de ser adulto para fazer besteira. E o animal não tem mente consciente para determinar o mal, que é o que vai gerar ele mal. Animal desencarnado não fica mal e criança também não. Mas, Wagner, hoje em dia a gente vive num mundo que, infelizmente, ele está dominado aí pela criminalidade, por besteira. Sim. E por aí vai. O que você considera e o que a gente pode entender como criança hoje em dia? Porque, infelizmente, você mora no Rio de Janeiro, a gente que São Paulo tem a Cracolândia ali e tal. Você vê cada vez mais jovens, crianças já totalmente alterada. Isso dá diferença, porque já há um conteúdo ali deletério, destrutivo. Então, como é que é o desencarne de uma criança? Vamos pôr uma criança de uns 11 anos que já tá lá cometendo assalto. Cara, ela não tem como desencarnar e ficar bem, porque já há uma malícia. Já há uma malícia e uma energia. Ela estava num contexto que gerou isso. Tem esse detalhe. Agora eu tô falando criança, no sentido menor, ainda não tem deliberação, não tem malícia, cara. É porque eu queria. O que me pega no entendimento disso? Quando você é adulto, ou você tem a sua fase, você evolui, você é criança, você se torna pré-adolescente, depois ali, um adolescente, tal, e entra no mundo da merda, seja das drogas, você vira um pedrinho, não interessa. Você trilhou um caminho ali. A criança que se enfia nesse mundo, já tá nesse mundo, infelizmente ela acaba sendo alocada ali. Porque não tem. Porque a gente vive um descaso descomunal ali, seja de governantes, seja de pais e por aí vai. Não existe um atenuante. Um contrapeso nesse atenuante, claro, que existe. Pô, se a criança nasce num contexto, não teve escolha, se tornou aquilo, há atenuante. Mas quando se fala criança no sentido como a gente está falando, a criança ainda bem pequena, sem condição qualquer de prejudicar alguém. Ela está neutra, não tem como. Mas existe causa que gera efeito, mas tem atenuante nas coisas. E outra coisa, Felipe, do ângulo que a gente está, como espírito encarnado, a gente não tem visão de conjunto, a gente tem uma visão muito relativa e recortada. Extrafisicamente, a visão é maior, uma visão de conjunto que não considera só essa vida, mas o anterior da pessoa. Então, a gente tem que olhar isso como o olhar espiritual, cara. Existem coisas que a gente não sabe os detalhes, não dá pra gente emitir julgamento de nada na condição que a gente está. Existe atenuantes em casa, existe agravante em outro. O objetivo, melhora o olhar, o mundo é encrencado, sempre foi. 500 anos atrás nós estaríamos na fogueira da Inquisição por um bate-papo desse. Quando alguém fala assim, o mundo ficou zoado, o mundo sempre foi zoado. Tá? Então, acontece que tem 8 bilhões de pessoas no momento, há muita gente, a zoeira aumenta. Agora, a visão sempre, ela tem que ser uma visão maior, ela não pode ser localizada, imediatista e meio tapada como a gente tem aqui. Por isso que estudo espiritual é legal, te alarga um pouquinho o horizonte para você ver que tem outros contextos naquilo. É importante lembrar também que, segundo a maioria das doutrinas, ninguém que desencarna fica desamparado. Inclusive crianças que já estão no mundo do crime, crianças que tiveram um resgate pesado e vieram numa condição pesada, cometeram crimes e são desencarnados. O amparo é oferecido, não é só para adulto, não é só para... o amparo é para todo, independe de idade, raça ou credo, mas varia de acordo com as condições. Então, muitas crianças morrem revoltadas, segundo alguns irmãos da Umbanda falam, e é um pouco mais difícil você convencer um ser desse a ficar de boa, a ficar tranquilo. E às vezes essas crianças que ainda se identificam como crianças e estão desencarnadas e querem cometer crimes, inclusive no mundo astral, porque tem espíritos que cometem crime no mundo astral, elas são recrutadas tanto por um lado quanto para o outro. Quando elas são recrutadas para o outro lado, elas continuam essa roda se identificando como criança e sendo tratadas como tal. Com o tempo, as que são recrutadas, segundo a Umbanda, pro construtivo, elas vão aos poucos se dando conta de quem elas são. E aí elas escolhem se querem trabalhar como Exu Mirins, como Exu Grande, como outras falanges. Elas vão atingindo novamente essa lucidez para estar seguindo o caminho delas. Né? Então, e quando atinge essa lucidez, aí é que está, o Felipe.
a lucidez te diz o quê? Você não era criança, era um contexto, uma encarnação que você está contido. Por isso. Você não é um herê, você é um espírito desencarnado, cara. Agora, herê é outro sentido, o sentido da pureza. Vem alguém que limpa, alegra. Criança mesmo. A criança sem malícia, cara. Mesmo que seja, como você disse, um espírito a vibração da pureza da criança, é isso. O Exu Mirim já é diferente. Já é diferente. É diferente. O Exu Mirim, ele também trabalha na linha da Quimbanda, por exemplo, né? Exu Mirim, Pombagira e Exu. E o Exu Mirim, ele já vem às vezes pra bagunçar, em alguns casos também ele bagunça. Exato. Agora, já tem outras linhas que falam que o herê é um espírito elemental. Mesmo esses herês da Umbanda, eles são espíritos que ainda não encarnaram como homens. Isso também se fala. E como vegetais, como aquele meio do termo ali mineral, meio gnomo, meio tinha, fada. Inclusive... Só que na Umbanda eles aparecem como crianças. Tinha uma interpretação antiga. Encarnaram. E essa interpretação no Nordeste, inclusive... Tem os encantados. Os encantados, exatamente. Então são várias... cada doutrina trata de um jeito, Felipe. Eu sei o quê? Vibrações de pureza, evocando a coisa da criança que limpa toda a malícia do adulto. É isso. Estar na presença do herê é um negócio que te traz uma alegria. Ninguém e outra coisa, é muito importante. Alguém vai falar assim, esse herê é uma criança mesmo? É um encantado, um elemental? Isso se torna totalmente improdutivo. O importante é essa energia de alegria, essa energia de pureza. As pessoas estão muito presas em estereótipo. Observe, essa energia lembra uma criança, uma limpeza. Eu tô nela para limpar o mal em mim, que sou adulto. As pessoas ficam muito presas à forma, cara, e conteúdo. Observa a energia, a qualidade. E eles dão o passe com um brinquedo. Exatamente. Você vai assim, eles estão com um ursinho de pelúcia, aí eles passam um ursinho em você sente Felipe, sabe aquele amor, é uma coisa sabe linda. O cara que, por exemplo, ele era delegado. Sim. E aí ele chega em casa, tem 2 filhos pequenos, e ali em casa ele não é delegado, ele é o pai, ele é o esposo. E aí ele vai ter que rolar com as crianças brincando no chão. Agora, se o cara for radical como delegado, ele chega em casa, as crianças estão brincando e fala circulando, circulando, circulando. Então, o que acontece? O herê, você tá da presença de um, entra na vibe, cara. Não fica assim, será um elemental? Será um desencarnado? É isso que eu tô falando, uma perda de tempo. Observa a energia e vê se é boa.